uns com os outros. É um grande presente de Deus para nós. Talvez essa celebração em que nós estamos vivendo hoje, o aniversário foi ontem, estamos celebrando hoje, seja um presente de Deus para nós. Nós podemos estar na presença dEle. Para mim é um presente poder estar aqui, conduzindo esse culto, participando junto. E quero te convidar também, nessa manhã, a desfrutar desse presente, que é estar na presença de Deus, que é mesmo à distância, estar reunidos junto com os irmãos, para louvar e para adorar a Deus. Eu quero te convidar a orar junto comigo, uma oração de gratidão, uma oração de louvor a Deus por esses 151 anos. Querido Pai, Pai bondoso, cheio de graça e misericórdia, quando nós olhamos para a nossa história, nós vemos que o Senhor age com amor para nos trazer para perto de Ti, para que o Senhor se revele a nós, para que o Senhor, entre nós, faça tantas coisas belas, maravilhosas, tantos milagres, Deus. Por isso nós te louvamos pela igreja a qual fazemos parte. Cada pessoa que faz parte dessa igreja, cada irmão, cada irmã, nós te agradecemos, ó Pai, pelo presente que essas pessoas são para nós, presente que essas pessoas são para a nossa vida. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua ação poderosa, usando essa igreja para proclamar o Evangelho nessa cidade de Campinas, há 151 anos. Que essa continue sendo a nossa marca, que as pessoas olhem para a vida da igreja e vejam a Ti, antes de ver a nós. Nós oramos te louvando por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos, nesse momento, quero te convidar a cantar junto conosco esse hino que fala do amor de Deus, que alcança a vida de cada um de nós, antes que a gente possa fazer qualquer coisa.
Justamente esse amor de Deus que é sempre fiel, firme e companheiro. É o amor que nos acompanha também na nossa vida. Muitas vezes nós temos dificuldade de estarmos totalmente presentes no culto, porque nosso coração está pesado com acontecimentos, notícias, preocupações, lutas, dificuldades. Mas estar presente no culto é trazer diante de Deus também todas essas coisas. E eu quero te convidar nesse momento a colocar diante de Deus tudo aquilo que está pesando no seu coração, tudo aquilo que está tirando sua paz, todos aqueles pedidos que você tem constantemente colocado diante de Deus, ou aqueles que você ainda não colocou. Esse é o momento de apresentar diante de Deus. Nós vamos orar juntos, intercedendo pelas nossas vidas, mas também pelas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero te convidar a orar junto comigo. Nessa oração de intercessão, nós vamos também orar pela nossa igreja, para que Deus continue cuidando de nós e nos abençoando. Vamos orar juntos nesse momento? Bondoso Deus, Deus de amor, paz, graça, Deus que olha para nós com misericórdia e bondade, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas, Deus. Nossas vidas que muitas vezes são quebradas, marcadas, ó Pai, pela nossa falha, pelo nosso pecado, marcadas muitas vezes também pela nossa própria rebeldia. Mas nós nos apresentamos a Ti, ó Pai, pedindo perdão e pedindo, ó Pai, que o Senhor olhe para nós com misericórdia, Deus. Quero colocar diante do Senhor a nossa igreja, Pai, nessa manhã, pedindo, ó Pai, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos dê crescimento e que o Senhor encha, ó Pai, as nossas vidas do Teu Santo Espírito. Que cada um de nós, parte da Tua igreja, possa ser luz aonde for. Possa, ó Pai, ser bênção em qualquer ambiente que estiver. Cumprindo assim, ó Pai, o Teu chamado para as nossas vidas. Fortalece-nos, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor comece a nos fortalecer, renovando as forças daqueles que estão cansados, ó Pai, que estão sobrecarregados, que estão com um espírito pesado, Senhor. Eu venho te pedir que o Senhor renove as forças nessa manhã, que o Senhor haja de maneira poderosa, trazendo a Tua alegria e o Teu poder, ó Pai, para essas vidas. Quero colocar diante de Ti também, Senhor, os nossos irmãos que estão doentes. Colocar cada pessoa que cada um dos meus irmãos tem orado. São muitas as notícias, são muitos os pedidos, ó Pai. Eu venho pedir aqui que o Senhor intervenha na vida de cada uma dessas pessoas. Responde, ó Pai, misericordiosamente, trazendo de volta à vida aqueles que estão desenganados. Eu venho pedir, ó Pai, que o Senhor venha renovar e restaurar aqueles que estão necessitados de ter uma saúde plena, ó Pai. Abençoa a vida desses meus irmãos que estão enfermos. Quero colocar diante do Senhor também, ó Pai, as pessoas, os meus irmãos que estão passando por lutas financeiras, Senhor. Seja a necessidade de um emprego, seja um momento diferente na vida. Eu quero pedir, ó Pai, que primeiro o Senhor traga paz para os corações. Traga confiança de que o Senhor sustenta. E em segundo lugar, Pai, quero pedir que o Senhor abra as portas do céu, derramando, ó Pai, bênçãos e sustento na vida dessas pessoas, Senhor. Dando o suprimento de tudo que é necessário. E por isso, ó Pai, eu peço também que o Senhor continue nos abençoando como igreja com generosidade, para abençoar aqueles que estão necessitados, Deus. Tem sido maravilhoso como o Senhor tem abençoado a vida de pessoas por meio da igreja. E eu peço, Pai, que o Senhor continue enchendo essa igreja de generosidade
e de amor pelos necessitados, Deus. Quero interceder também aqui, ó Pai, pelas pessoas que estão se sentindo deprimidas, pelas pessoas que estão com doenças emocionais, Senhor. Pedir que o Senhor intervenha também nessa situação, que o Senhor mude essa situação, trazendo a essas pessoas, ó Pai, a perspectiva do Senhor sobre a vida delas. Que elas possam perceber o Teu amor. E que esse amor, ó Pai, produza vida no coração de cada um, Senhor. Esses são os nossos pedidos. Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Deus. Quando estamos na Tua presença, Pai, estamos submetendo a nossa vida à Tua vontade. E nós queremos viver a Tua boa vontade, hoje e sempre. Amém, Pai. Amém. Vamos cantar mais um hino que fala dessa experiência de ser igreja, fala dessa experiência tão bonita que é viver em comunidade. Se chama Juntos. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Mais vida vivendo em Jesus, juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Esse corpo, chamado corpo de Cristo, que é a igreja, é que nós estamos celebrando hoje e durante esse mês também. Na semana passada nós iniciamos então uma série de mensagens chamada Igreja, assim na terra como no céu. E hoje então o pastor Guerra vai dar continuidade a essa série de mensagens. E esse nome, assim na terra como no céu, remete então à oração que Jesus nos ensinou. E quando nós olhamos para essa oração que Jesus nos ensinou, ele está falando justamente do reino de Deus. A igreja como parte do reino de Deus, de maneira que a igreja hoje experimente as realidades do reino de Deus aqui na terra. Que a igreja não viva restrita
simplesmente dentro dos seus muros, mas que ela seja igreja nesse mundo criado por Deus, vivendo essa transformação. Na manhã de domingo passado, o pastor Erivaldo falou então sobre as características dessa igreja, falando a partir do texto de 1 Pedro 2,9, como nós somos a nação santa de Deus para transformar esse mundo. E pela noite, o pastor Cássio nos mostrou que antes de Cristo, lá no princípio, Deus já planejava o seu povo. Na história de Abraão, do povo de Israel, ele estava formando o que viria a ser então o povo de Deus na terra, que é a igreja. E hoje então nós vamos ter o privilégio de continuar olhando para a perspectiva da igreja de Cristo e buscando viver assim na terra como no céu. Que Deus nos abençoe durante essa mensagem. É muito bom podermos meditar na palavra de Deus. Eu quero que você receba o meu caloroso e fraterno abraço no nome de Jesus. Hoje é um dia muito significativo, especial, porque estamos comemorando mais um aniversário de nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Campinas, a primeira igreja, completando 151 anos de existência nesta cidade. 151 anos de bênçãos. Ao longo de minha vida, tenho participado de muitas igrejas, de muitas comunidades presbiterianas independentes, e em muitos momentos nestas igrejas, eu tive a sensação de que nós estávamos vivendo já um pedacinho do céu. Como se a vontade de Deus estivesse sendo realmente feita nessas igrejas e elas estivessem sendo um instrumento nas mãos de Deus para a realização dos seus propósitos em nosso mundo. Em outros momentos, infelizmente, parece que isto não foi assim tão sensível e tão claro. Mas, felizmente, nós encontramos na palavra de Deus textos que nos iluminam, que nos orientam, textos que nos dão a direção, que nos fazem retomar o caminho certo. Por isso, são chamados textos canônicos. Isto é, são textos que fornecem a diretriz, são textos que nos inspiram na nossa caminhada. E hoje vamos meditar em um destes textos. Ele está no livro de Atos, no capítulo 13. E antes da leitura, quero convidar você para orarmos. Bondoso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela tua igreja, pela primeira igreja presbiteriana independente de Campinas. Obrigado pelos 151 anos. E agora, quando vamos meditar na tua palavra, pedimos que o teu Espírito nos ilumine. No nome de Jesus é que oramos. Amém. O texto que vamos ler, então, está no livro de Atos, no capítulo 13, e Lucas escreveu o seguinte sobre a igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor,
e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Igreja de Antioquia. Esta igreja havia sido fundada por cristãos que saíram de Jerusalém em decorrência da perseguição que se abatera sobre eles, em razão do martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão. E então eles saíram de Jerusalém e foram por toda parte, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, e chegaram até Antioquia. E ali em Antioquia, Antioquia da Síria, surgiu uma igreja bela, bonita, uma igreja que é uma inspiração para a igreja de Jesus Cristo em todos os séculos. E aqui, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3, Lucas, que é o escritor desse livro de Atos, ele nos dá, assim, um vislumbre, um pequeno retrato do que era esta igreja de Antioquia, como que ela vivia. E desse texto que lemos, eu quero, então, destacar para a nossa inspiração nesta manhã, para nos inspirar na nossa caminhada como igreja no século XXI. Eu quero destacar 3 características desta igreja. 3 maneiras pelas quais os cristãos que se reuniam ali viviam. Primeira delas está no versículo 1. E eu quero reler então este versículo com você. Diz assim: na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Lendo este versículo, vemos a primeira característica desta igreja, notável. Uma igreja mergulhada no amor de Deus. Igreja mergulhada no amor. Lucas destaca o nome aqui de 5 pessoas que estavam na liderança desta igreja. E repare que cada uma destas pessoas tinha uma característica. Cada uma tinha uma formação própria. Cada uma delas tinha vindo de um determinado lugar. Cada um tinha uma trajetória de vida. Assim é que ele fala de Barnabé. Barnabé era originário da ilha de Chipre, era um judeu e um levita. Ele fala de Simeão, chamado o Negro, certamente por causa da cor de sua pele. Ele fala de Lúcio de Cirene, fala de Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e certamente era um aristocrata, e fala de Saulo, que era um judeu e um ex-fariseu. 5 pessoas, cada uma com uma característica. No entanto, eles estavam unidos na mesma igreja, vivendo em amor. Eram pessoas diferentes, mas estavam unidas pelo amor. Eles estavam unidas pelo amor que eles viram em Jesus Cristo. E assim eles viviam em unidade. Isto não era característico da sociedade daquela época. Consideremos, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano, que era o império dominante naquela época, dominou por séculos o mundo conhecido naquela época. O Império Romano estava dividido em pelo menos 3 classes distintas. Havia os patrícios, que eram a classe superior, a aristocracia. Havia os plebeus e havia os escravos, ou melhor, os escravizados. E o Império Romano era e é conhecido, foi conhecido naquela época, os historiadores mostram isso. O Império Romano tinha uma característica: o culto à violência. E então nós podemos dizer que a sociedade romana
estas classes, e principalmente as classes inferiores, como os escravos, este império, ele era mantido, entre outras coisas, por causa da sua violência, do terror, da violência com que o Império Romano tratava os povos conquistados e escravizados. E muitas vezes havia guerra, violência entre estas próprias classes no Império Romano. Um exemplo disso, e talvez o mais claro, seja aquele famoso monumento que existe ainda hoje lá em Roma, o Coliseu, que tem resistido aos séculos. E lá está hoje como um dos pontos turísticos principais da cidade de Roma. Mas o que era o Coliseu? O Coliseu era nada mais, nada menos do que um lugar onde por séculos o sangue correu de seres humanos. Ali, por séculos, eram travadas lutas entre os gladiadores, que eram principalmente escravos, e cujo final, muitas vezes, era a morte. Alguns historiadores registram também que ali, neste lugar, muitos cristãos também foram martirizados. Luta com, inclusive, feras. E conta-se que, por exemplo, um dos imperadores, imperador Trajano, para termos uma ideia, ele promoveu lutas ali durante 117 dias. E lutas entre, pelo menos, 5.000 escravos lutaram ali entre si naquele lugar. Então, ficamos imaginando quanto sangue correu, quanta violência, quanto sangue derramado, quantos seres humanos perderam a sua vida ali naquele lugar. Enquanto que nas arquibancadas, o povo, os romanos vibravam, eles ficavam entusiasmados ao ver aquela violência e o sangue correndo. Era isto que mantinha, entre outras coisas, aquela sociedade unida. Mas entre os cristãos não era assim. Na igreja de Antioquia não era assim. O que os unia era o amor. Ali em Antioquia, Deus estava fazendo surgir uma nova comunidade. Estava surgindo ali um novo tipo de homem e de mulher, agora irmanados pelo amor. Amor que eles viram em Jesus. Jesus que também amou as pessoas, especialmente aqueles que estavam em situação mais difícil. Jesus que amou os doentes, Jesus que amou os endemoniados, Jesus que estendeu a mão para os leprosos, Jesus Cristo que a todos amou de maneira total e completa. Este amor que eles viram em Jesus e que agora inundava os seus corações. Mas não apenas isto. Era o mesmo amor que eles perceberam através de Jesus e no encontro com ele. Eles perceberam que este amor estava também em Deus. Porque Pai, Filho, Espírito Santo, três pessoas distintas, mas são um só e o mesmo Deus. E eles vivem em amor, relacionamento perfeito. Amor que está no coração da Trindade soberana. E este amor foi derramado no coração daqueles cristãos lá de Antioquia. E agora eles viviam também em amor. Por isso, a igreja de Antioquia é uma inspiração para nós. Para que hoje também nós vivamos em amor. Não significa uniformidade. Uniformidade é diferente. Cada um com a sua característica, cada um com a sua formação, mas, apesar de diferentes, vivendo em amor. Igreja de Antioquia, uma igreja mergulhada no amor. No versículo 2, encontramos algo também maravilhoso sobre aquela igreja.
Vou reler o versículo 2, e Lucas diz assim: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. O Espírito Santo disse. Uma igreja mergulhada no Espírito. Assim era a igreja de Antioquia. Uma igreja também mergulhada no Espírito de Deus, vivendo debaixo da orientação do Espírito, em comunhão com o Espírito. Alguns dizem que o livro de Atos poderia ser chamado também, além de Atos dos Apóstolos, de Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele estava presente e direcionando a igreja. Assim é desde as primeiras páginas do livro de Atos. Já no capítulo 2, nós encontramos um relato belíssimo da descida do Espírito Santo lá em Jerusalém. Os cristãos estavam ali reunidos quando o Espírito Santo veio. Ele veio na forma de um vento impetuoso. Ele veio na forma de línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça dos discípulos. E diz o livro de Atos que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E assim, este Espírito Santo continua dirigindo a igreja, e ele vai à frente da igreja, ele vai quebrando barreiras, ele vai unindo as pessoas, ele vai trazendo pessoas para Jesus através da instrumentalidade dos discípulos. E aquela igreja de Antioquia, ela estava em comunhão com o Espírito. Ela estava mergulhada no Espírito. Muitos ainda aguardavam a vinda do Espírito. Muitos ainda aguardavam o cumprimento daquelas profecias feitas séculos antes pelos profetas. Assim eram os judeus. Esperavam esta nova época do derramar do Espírito. Mas a igreja, ela sabia que estas profecias antigas haviam se cumprido, que a promessa de Jesus, que o Espírito viria, esta promessa se cumprira. E agora eles estavam já de posse do Espírito, ou melhor, o Espírito já estava de posse deles, e eles viviam assim, mergulhados no Espírito, na vida do Espírito. Igreja de Antioquia, uma inspiração para nós, igreja do século XXI também, para vivermos em sintonia com o Espírito que já habita no nosso coração, para que, como indivíduos e como pessoas, nós vivamos também no Espírito. É bem verdade que no meio dos problemas, das dificuldades, das angústias próprias da nossa vida neste mundo, mas que saibamos, como aqueles cristãos, que para além disso, ou melhor, no meio disso tudo, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo caminha conosco. O Espírito Santo nos dirige, nos impulsiona e nos dá nova vida. Igreja de Antioquia, igreja mergulhada no Espírito. E a terceira característica que eu queria deixar no teu coração está no versículo 3. Então venha comigo, vou ler o versículo 3 novamente, que diz assim: então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Igreja mergulhada na missão. Eles oraram, jejuaram, e então eles foram obedientes àquilo que o Espírito havia dito. Separem para mim Barnabé e Saulo. E eles assim o fizeram.
E eles impuseram as mãos sobre a cabeça de Barnabé e Saulo. E então eles foram enviados em missão. Uma igreja imersa na missão, obediente ao Espírito. Uma igreja que sabia que ela não podia viver para si mesma, mas que aquilo que ela havia recebido, aquilo que Deus havia colocado no seu coração, teria que ser espalhado pelo mundo, teria que transbordar para outras pessoas. E assim, elas enviaram Barnabé e Saulo em missão. E o livro de Atos, Lucas registra 3 grandes viagens missionárias. O apóstolo Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. E Lucas faz questão de mencionar, de enfatizar, que Paulo sempre ele retornava para Antioquia, porque era a igreja que o havia enviado, era a igreja que havia colocado as mãos sobre a sua cabeça. E ele sabia que, embora ele estivesse distante, em outros lugares do Império Romano, mas ele não estava sozinho. Ele estava na companhia daqueles irmãos queridos lá da igreja de Antioquia. Ele estava sendo abençoado por eles. Esta igreja, sem dúvida alguma, ela havia aprendido que Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus assim. É um Deus também missionário. E que esta é a vontade de Deus. Eles haviam aprendido que Deus é um Deus que havia enviado Abraão, um Deus que havia enviado Moisés, um Deus que enviara os profetas. E por fim, de maneira maravilhosa, este mesmo Deus havia enviado o seu Filho. E na pessoa do seu Filho, ele veio a este mundo. E ele veio para cumprir os seus propósitos. Aqueles propósitos que ele tinha desde o início, que era estabelecer o seu reino aqui neste mundo, que era resgatar a sua criação, que era restaurar este mundo, que era salvar pecadores, que era fazer com que surgisse neste mundo novos homens, novas mulheres, novos jovens, novas crianças, que fizessem a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E então ele veio em Jesus Cristo, ele mesmo veio. Deus estava em Cristo, diz o apóstolo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E juntos, Pai e Filho enviam o Espírito Santo. Então, a igreja de Antioquia, ela viu que esse Deus era um Deus também missionário, um Deus missional. E ela, então, é uma igreja que mergulha na missão também, para que este evangelho bendito da redenção e da nova criação em Jesus Cristo chegasse a outras pessoas e outras pessoas pudessem compreender que Jesus Cristo é aquele que salva, que cura, que liberta, que faz de novo. Este é o evangelho bendito. E então eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e eles foram enviados em missão. Igreja de Antioquia, igreja inspiradora, igreja que estava mergulhada no amor de Deus, igreja que estava mergulhada no Espírito Santo, igreja que estava mergulhada na missão. No século XIX, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos também estava mergulhada na missão. O Espírito Santo trabalhou aquela igreja, tanto a Igreja do Norte quanto a Igreja do Sul. E esta igreja enviou aqui para o Brasil muitos missionários. E entre estes missionários aqui para Campinas vieram e trabalharam aqui
reverendo George Nash Morton e o reverendo Edward Lane. E no dia 10 de julho de 1870, guarde bem esta data, há 151 anos atrás, 10 de julho de 1870, na Rua Lusitana, Edward Lane, ele organizou a Igreja Presbiteriana aqui em Campinas, que a partir de 1903 se chamaria Igreja Presbiteriana Independente. 151 anos. 151 anos de bênção, de abençoada trajetória. E hoje você é um continuador ou continuadora desta história. Mas nós não olhamos só para trás, não olhamos apenas no retrovisor, nós olhamos para frente, porque sabemos que este passado de bênçãos, ele nos faz esperar ainda dias melhores e mais abençoados para esta igreja. E que, através desta igreja, ela seja um instrumento para que a vontade de Deus seja feita também nesta cidade de Campinas, onde nós estamos plantados. E mais do que isso, que ela seja uma referência também para a Igreja Evangélica Nacional, abençoando o nosso país. Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Campinas. Reverendo Edward Lane, 10 de julho de 1870. Conta-se que, em 1940, o professor James Orr saiu dos Estados Unidos e foi para a Inglaterra com um grupo de alunos para visitar alguns lugares, e entre esses lugares eles visitaram a casa onde residiu o grande pastor anglicano, grande pastor que é considerado o pai da igreja metodista, o reverendo John Wesley. Eles visitaram a casa onde residiu John Wesley. E conta-se que ali nesta casa tem um tapete perto da cama, e ali nesse tapete existem as marcas dos joelhos de Wesley. Porque John Wesley foi um homem que ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Foi um pregador, um profeta, um visionário, um inovador, e um homem que estava muito preocupado, tanto com uma renovação da igreja anglicana, da qual ele fazia parte, que é a igreja oficial da Inglaterra, como também com a vida da sociedade inglesa daquela época, que naquele momento estava começando na Inglaterra a chamada Revolução Industrial, quando o trabalho pesado feito por homens e por animais estava sendo substituído pelas máquinas. E então, naquela época havia muita pobreza, muita fome, muita miséria, muitas crianças abandonadas. E John Wesley orava intensamente por um mover de Deus, tanto na igreja como também na sociedade. E graças à sua pregação profética, à sua visão, a sociedade inglesa passou por grandes e profundas reformas naquela época. E em decorrência disso, inclusive, acabou por surgir também a igreja metodista, que se espalhou por todo o mundo e é uma bênção e uma referência para a igreja protestante em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas eles visitaram então a casa de John Wesley, e quando eles voltaram para a condução, para o ônibus, o professor percebeu que estava faltando um aluno. E então ele retornou para casa e ele encontrou o aluno de joelhos ao lado da cama e sobre o tapete, e com os joelhos no mesmo lugar ainda havia as marcas dos joelhos de John Wesley. E conta-se que este aluno orava:
Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E o professor chegou, tocou levemente nos ombros do aluno e disse: vamos, Billy, nós precisamos ir. Você percebeu de quem se tratava? Billy Graham, considerado por muitos um dos maiores evangelistas do século XX. Homem a quem Deus usou para trazer muitas pessoas para Jesus Cristo. Billy Graham. E ele orava lá: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Então hoje também, como primeira igreja presbiteriana independente de Campinas, nós também oramos esta mesma oração. Pode ser também a nossa oração. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo no meu coração. Faz de novo, Senhor, na minha igreja. Faz de novo na igreja evangélica brasileira. Faz de novo entre os cristãos brasileiros. Aquilo que aconteceu lá na igreja de Antioquia. Aquilo que aconteceu através de Wesley. Faz de novo, Senhor. Que sejamos pessoas e igrejas cada vez mais mergulhadas no amor de Deus, cada vez mais mergulhadas no Espírito, cada vez mais mergulhados e mergulhadas na missão de Deus, para que a vontade de Deus seja feita entre nós, seja feita aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Então, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Seja esta a nossa oração. Amém.
Como é bom estarmos juntos nesse domingo, dia da ressurreição do Senhor, podendo expressar todo o nosso amor ao Senhor, expressar o nosso amor aos irmãos e irmãs, mesmo distantes, unidos num só coração, e também expressarmos o nosso amor a todas as pessoas, a esse mundo, a essa sociedade que carece do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm contribuído com a nossa comunidade para que nós possamos suprir as necessidades daqueles que precisam, não só da nossa comunidade, mas também da cidade de Campinas, da região. E você que não contribui ainda, quero desafiá-lo para que num passo de fé você também se junte aos irmãos e irmãs que têm com as suas finanças sido generosos e repartido para que muitas outras pessoas sejam abençoadas. Nós precisamos olhar com compaixão para todas as pessoas ao redor e poder atendê-las nas suas necessidades. Hoje à noite nós teremos a nossa live de aniversário às 18h30. Então, nós estamos comemorando 151 anos de organização como comunidade de fé. Esse é um patrimônio espiritual extraordinário, mas também uma responsabilidade extraordinária de continuar seguindo nesse caminho, de agradecer a Deus por todo o legado de fé que nós temos, de gerações e gerações que pregaram o Evangelho do Senhor Jesus com tanta fidelidade. E continuarmos com esse legado, levando o Evangelho de Jesus à nossa geração. Então, hoje à noite, às 18h30, no formato online, nós teremos então esta celebração e você vai poder participar também. Nós estamos no formato online, mas o Conselho se reuniu, tem conversado para que nós possamos voltar ao nosso culto presencial. Então, estamos avaliando as novas decisões, tanto do governo estadual quanto do governo municipal, a ampliação, então, dos horários. Estamos, no nosso coração, nos programando para voltarmos no primeiro domingo de agosto. Então, vamos orar por isso, para que nós possamos ter um ambiente mais favorável para esse retorno. Também no próximo domingo, às 18h30, teremos a participação do Marcos, missionário apoiado pela nossa igreja. Ele trabalha na Missão Sena. Então, será também um tempo muito especial de ouvirmos o movimento de Deus em muitos outros lugares e sermos desafiados também na nossa experiência de fé. 151 anos, data importante, data extraordinária. E você e eu fazemos parte dessa história bonita de Deus. Nossa igreja, há 151 anos, tem pregado o Evangelho, tem exercido através de mensagens e atitudes o amor de Deus e partilhado daquilo que tem recebido do próprio Deus com todas as pessoas. Damos os parabéns a todos aqueles que fazem parte dessa história, aqueles que estão participando conosco nessa celebração. Nós fazemos o convite para que se tornem parte de nossa comunidade de fé também. E a nossa oração diante de Deus é que o Espírito Santo continue nos capacitando, nos dirigindo, nos orientando, para sermos quem o Senhor nos fez para ser. E assim, vivemos no amor de Deus, mergulhados no Espírito, a missão do Senhor. Vamos orar, encerrando esta nossa celebração. Eu gostaria de convidá-lo nesse momento para que você faça a sua oração particular pela nossa comunidade de fé, uma oração de gratidão a Deus, pelos irmãos, pelas irmãs, uma oração de súplica,
pedindo a direção do Espírito, uma oração de intercessão, pedindo a bênção de Deus para os irmãos e irmãs e para a missão do Senhor, da qual fazemos parte. Então, antes da bênção, temos esse tempo para fazermos as nossas orações particulares. Pai querido e amado, nós te agradecemos por esses 151 anos de história, da história do Senhor conosco. Nós reconhecemos que tudo o que temos e o que somos é o que recebemos das tuas mãos bondosas. Pedimos perdão por todas as vezes que nos desviamos daquilo que o Senhor deseja. E te louvamos por todos os frutos que o Senhor fez aparecer nessa jornada abençoada de 151 anos. Pedimos que o teu Espírito continue nos dirigindo, nos orientando, nos transformando para sermos quem o Senhor nos fez para ser. Bênção para todas as pessoas ao nosso redor. E a ti seja toda a honra, todo louvor e toda a glória para sempre. Amém. E que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as da tua família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, a comunhão, a força, o consolo, a direção do Espírito, esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém.